A paz do Senhor para todos. Que Deus continue vos abençoando em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é o Todo-Poderoso. E que nessa hora a poderosa palavra de Deus possa mais uma vez penetrar em nós e trazer mudança, trazer libertação naquela área da nossa vida que nós precisamos, mas especialmente nas nossas palavras, na nossa boca, na nossa língua. O texto bíblico para a meditação de hoje se encontra em Tiago, capítulo 3, tão somente o verso 10, que nos diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago está falando aqui que de uma mesma boca, da boca de uma mesma pessoa, pode proceder tanto palavra de bênção como palavra de maldição. Mas ele disse: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ele diz: não convém que da sua boca saia a palavra de maldição e saia a palavra de bênção. Porque de uma mesma fonte, de uma só fonte, você já viu de uma só fonte jorrar água doce e água amarga? Então nós não podemos ter essa divisão na nossa vida. Jorrar da nossa boca palavra de bênção e ao mesmo tempo jorrar também palavra de maldição. Isso não convém para nós que somos conhecedores da palavra de Deus. A Bíblia, ela tem que ser a nossa prática e regra de vida. E ela é conhecida como as Sagradas Escrituras. De acordo com a Bíblia, as palavras podem produzir tanto bênção como maldição. Por quê? Porque as palavras são sementes. E toda semente, ela germina, cresce e frutifica. Então, tudo aquilo que sai da minha boca, que sai da tua boca, que sai da nossa boca, ela vai produzir literalmente aquilo que saiu da nossa boca. Se da nossa boca saiu palavras de bênção, ela não vai produzir maldição. Se da nossa boca sair palavra de maldição, ela não vai produzir palavra de bênção. E dependendo do que sai da nossa boca, as palavras que saem, elas são uma legalidade, tanto para Satanás como para com Deus. Porque tudo aquilo que sai da nossa boca, se for maldição, se for para o mal, esta semente quem vai pegar e fazer germinar é o inimigo, é Satanás. Mas quando sai da nossa boca a palavra de bênção, quem vai pegar esta palavra, esta semente, é o Senhor. E Ele vai fazer germinar exatamente palavras de bênçãos e não de maldição. A Bíblia, ela nos traz vários versículos bíblicos que nos mostram que a palavra de Deus, ela tem todo o poder. E que a palavra que sai dos nossos lábios tem poder também. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 3, diz assim: e disse Deus, haja luz. E quando Deus disse haja luz, de imediato houve luz. Então a gente vê aí que Deus trouxe à existência a luz pelo poder da sua palavra. E Deus, ele ia liberando a palavra, e a palavra ia trazendo à existência aquilo que não existia. Então por aí a gente entende que quando a gente lança uma palavra, a gente está lançando uma semente. E essa semente, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai frutificar. Lá no livro de João, capítulo 1, verso 1, diz assim: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, desde o início. E este verbo, ele se humanizou. O verbo ali que está falando é o Senhor Jesus Cristo. Mas o que é verbo? Verbos são classes de palavras que constituem as nossas ações ou processos de estado. Então Jesus, ele é o verbo que se fez carne, o verbo que se humanizou. E ele, em ação, ele trouxe para nós, ele produziu para nós salvação, libertação e cura. Então nós vemos aqui desde o início que a palavra tem um poder muito grande de gerar, de trazer existência o que não existe, de abençoar, como de amaldiçoar também. Lá no livro de Isaías 55, verso 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes ela fará e prosperará naquilo para o que foi enviada. Então, as palavras que saem da nossa boca, ela jamais vai voltar para nós vazia.
ela vai frutificar, ela vai germinar em cima daquilo que nós falamos. Nós temos que entender que quando as palavras saem da nossa boca, nós estamos dando legalidade. Mas nós podemos quebrar esta legalidade no reino das trevas. Quando entendermos que aquilo que saiu da nossa boca não vai trazer bons frutos, a gente pode quebrar e anular, nos arrependendo. Quando nós nos arrependemos daquilo que falou, que não vai produzir vida, que não vai produzir bons frutos, a gente pede perdão a Deus, a gente se humilha diante de Deus e a gente pede ao Senhor, meu Deus, que sejam anuladas no reino das trevas esta palavra que seja dos meus lábios, que ela não tenha o poder de germinar, de crescer e nem de frutificar. Que estas palavras sejam consumidas pelo teu fogo, Senhor, consumidor. Lá no livro de Provérbios, capítulo 10, o verso 11 e 2, diz que a boca, que é o que diz a boca do homem, que sai da boca do homem, é um manancial de vida. Dependendo daquilo que sai da nossa boca, ela vai gerar em nós um manancial de vida. Você já tem visto que pessoas perderam as suas vidas por causa de uma calúnia, por causa de uma fofoca, por causa de uma difamação, por causa de uma conversa errada, palavras que foram lançadas e as pessoas acabaram perdendo a sua vida? Então, as palavras também que saem dos nossos lábios, ela tem o poder de gerar em nós um manancial de vida, tanto vida física como vida espiritual, como vida emocional, como vida psicológica, porque tudo é gerado em torno das palavras. Aquilo que sai da nossa boca é isto que vai acontecer nas nossas vidas. E para que nós tenhamos uma vida longa, longevidade de vida, e para que nossa vida seja um manancial de água, lá no livro de João 7,38 diz assim, que aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, palavra, fluirão do seu ventre rios de águas vivas. Então o Senhor quer gerar em nós manancial de vida. E às vezes nossas vidas são encurtadas na terra, não porque Deus quer, mas porque nós as encurtamos com as nossas palavras. Palavras de maldição, palavras de doenças, palavras de enfermidade, palavras de que não vou conseguir, palavras de que não vai dar certo. Quantas vezes as pessoas não são bem-sucedidas em sua vida porque já entram em um projeto, já entram em um negócio dizendo, e será que dará certo? Será que isso vai acontecer? Porque pessoas já vão ao médico, né? Às vezes a pessoa não tem nada, mas já vai profetizando no meio do caminho. É câncer, é isso, é diabetes. E quando chega lá, faz um exame, vai dar. Por quê? Porque a palavra foi liberada. Nós temos que liberar palavras que tragam, gerem em nós mananciais de vida. É isso que Deus quer para nós. No livro de Tiago, onde nós fizemos a abertura da leitura, lá no capítulo 3, do verso 10 ao 12, eu estarei lendo novamente, diz, de uma mesma boca procede bênção e maldição, de uma mesma boca. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte da água salgada e água doce. Então, ou a nossa boca profere só palavra de maldição, ou a gente profere só palavra de bênção. O que a gente não pode é ficar em cima do muro. O que a gente não pode é um dia abençoar e outro dia amaldiçoar. O que a gente não pode é a gente estar escolhendo a quem a gente quer liberar palavras de bênção. A palavra de Deus diz, abençoai quem vos persegue, abençoais e não amaldiçoeis. Então, da boca de um filho de Deus, de um servo de Deus, tem que sair palavras de bênção e não palavras de maldição, porque essas sementes, elas irão germinar. E Tiago disse aqui, a igreja de Jerusalém, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. O apóstolo Paulo disse certa vez, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei me dominar por nenhuma delas. Paulo estava dizendo, eu posso fazer o que eu quero, eu posso falar o que eu quero, mas convém eu, como apóstolo, servo de Deus, falar o que eu quero, falar o que não convém? Não. A gente tem que falar o que convém. A gente tem que resistir ao mal.
Como diz lá em Tiago 4,7, sujeitavos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo falou aos Gálatas, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se eu alimento mais a minha carne, da minha boca só vai sair palavra de maldição. Mas se eu alimento a minha alma com a palavra de Deus, da minha boca só vai sair palavras de bênção. A Bíblia diz que da boca do homem sai aquilo que o coração dele está cheio. Da minha boca vai sair o que está dentro do meu coração, o que está dentro da minha alma, o que está dentro da minha mente. Se dentro da minha mente só tem confusão, inquietação, angústia, tristeza, só vai sair isso da minha boca, lamentações, lamúrias. E tudo isso vai acarretando na minha vida, vai encurtando meus dias de vida, vai enfermando tanto o meu corpo físico como o meu corpo espiritual. Aí Tiago falou, meus irmãos, não convém que isso seja assim, não convém que seja assim para nós, que nós fiquemos falando palavra de maldição e depois falemos palavra de bênção, não. Vamos lutar contra nós mesmos e proferir só aquilo que traga manancial de vida, que traga edificação para nós. Lá no livro de Mateus, capítulo 12, o verso 37, diz assim, ó, por tuas palavras serás justificados e por tuas palavras serás condenado. As palavras, ela tem poder tanto de justificar como de condenar. E isso é muito sério. Isso é muito sério. As nossas palavras que saem da nossa boca, elas podem nos condenar. E as palavras que saem da nossa boca, ela também pode nos justificar. E eu entendo que a gente só vai conseguir esta proeza de estar sempre proferindo palavras de bênção, ainda que a tentação esteja batendo a porta, se a gente deixar verdadeiramente a Sagrada Escritura está em movimento dentro de nós, está em movimento na nossa mente. Senão a gente vai nos condenar a nós mesmos. E Deus não quer que seja assim. Deus quer que nós sejamos justificados. Deus diz que nós somos justos. Então o justo ele não pode estar liberando palavras que vá de encontro à palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Você já ouviu, né? Às vezes chega alguém fazendo uma fofoca, falando mal de alguém, isso tem que ser cortado. E de repente tem pessoas que agem certo, que não ouvem só um lado. Não, eu já ouvi você, então agora eu tenho que ouvir a outra pessoa. E aí vai colocar frente a frente para confrontar, e aí? As tuas próprias palavras que saiu da tua boca vai te condenar naquele momento. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Que a gente pode condenar tanta gente, como pode condenar outras pessoas até a morte. E até a morte espiritual. Então vamos ter muito cuidado. Quantas famílias têm sido destruídas, têm sido mortas por palavras que têm sido lançadas dentro do seu lar, no seio da família. E tem trazido destruição. Deus quer gerar manancial. Deus quer gerar manancial de vida. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 12, o verso 36 diz, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Você está vendo? No céu serão abertos os livros e será aberto o livro das obras, o livro das palavras, o livro do amor. Serão abertos estes livros. Então aqui diz que todo homem, ele vai prestar conta no dia do juízo das palavras ociosas, antecipadas, impensadas, que saiu da sua boca e eles não reconheceram e se humilharam e pediram perdão e pediram ao Senhor para que estas palavras fossem quebradas toda a legalidade no reino das trevas. Isso é muito sério. As palavras que saem da nossa boca até no dia do juízo, elas serão postas em balança. Mas tem muita gente que diz, é melhor botar para fora, desabafar, do que ficar com isso dentro de mim, a ponto de eu dar um infarto e eu morrer. Não, dobra os teus joelhos, aleluia, e desabafa aos pés daquele que julga justamente. Essas palavras você lançando, né, aos pés do Senhor não vai te matar não.
Porque quando a gente começa a lançar palavras, porque a gente está irada, está enraivada, está magoada, a gente dispara, a gente pisa no acelerador e aí fala o que não convém falar. E quando a gente vai pensar que não, a gente mesmo diz para a gente: se arrependimento matasse, eu estava morta. A palavra de Deus diz que quem muito abre a sua boca traz para a sua alma angústia. Quanta gente tem aí sofrendo de depressão, crise de ansiedade, é exatamente por conta disso, das palavras malditas que saíram da sua boca. E elas agora ficam com vergonha de querer se humilhar aquela pessoa, de querer reconhecer que não era aquilo que ela queria exatamente falar. E ficam guardando essas palavras dentro de si. Mas, aleluia, o Senhor dos Exércitos está aqui. E Ele está aqui porque Ele disse: lançai sobre mim todo o fardo pesado, todo o jugo. Vamos nesta hora dobrar o joelho e dizer: Senhor, me perdoa por aquela palavra que eu falei, que toda legalidade no reino da terra das trevas sejam quebrados. E chegar para pessoas que a gente magoou e pedir perdão, reconhecer, pedir perdão. Às vezes nós precisamos ir até quem nós magoamos e pedir perdão à pessoa, para que aquela palavra seja anulada, toda a legalidade no reino das trevas. No livro de Tiago 1,19 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ouvir é o melhor posicionamento. E Tiago está dizendo aqui à igreja: esteja pronto para ouvir, ouça mais e fale menos. O Senhor nos deu uma boca e 2 ouvidos, mas parece que a gente tem 2 bocas e 1 ouvido. Mas Tiago está falando aqui, ó, esteja pronto para ouvir. Ainda que na hora sua língua coce, para você querer falar, para você querer rebater, para você querer esbravejar. Não fale nada na hora da raiva, não fale nada na hora da ira, não fale nada na hora do nervoso, porque com toda certeza você vai falar o que não convém, você vai falar o que não é para falar e você vai acabar lançando palavras de maldição. Seja tardio para falar, pense, respire fundo. Dobre os seus joelhos, peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude, que te direcione nas palavras que tem que ser proferida, para depois você não ser cobrado porque você magoou alguém, porque você feriu alguém. E esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não se deixe irar. E ainda que você se ire, não dê lugar às ações da ira. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Todas essas coisas não vai somar no reino espiritual do Senhor nas nossas vidas. Muito pelo contrário, vai gerar em nós maldição. Vai gerar em nós maldição vinda do reino das trevas. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 21, diz: pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. No livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, diz: para nós renovarmos a nossa mente, transformarmos a nossa mente na renovação do Evangelho. Ele está dizendo aqui para a gente rejeitar toda a imundície e superfluidade de malícia. Vamos rejeitar tudo que vai contaminar a nossa vida espiritual, principalmente aquilo que ouvimos. E quando eu falo aquilo que ouvimos, eu não estou falando ouvir tão somente de pessoas que falam conosco, mas através daquilo que a gente ouve nas redes sociais, aquilo que a gente ouve através de um áudio que muitas vezes nos é enviado. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque aquilo que a gente ouve vai para o nosso cérebro e ele começa a trabalhar em cima daquilo, ele manda para a nossa alma, para o nosso coração, e aí eles vão mandar para o nosso corpo e ele vai reagir exatamente ao comando que ele recebeu. Então nós vamos rejeitar tudo que não presta, tudo que não vem de Deus, tudo que não vem da palavra de Deus. Eu rejeito da minha vida, eu deleto da minha vida, eu anulo da minha vida, em nome do Senhor Jesus. No verso 22 do mesmo capítulo 1 de Tiago diz: sede cumpridores da palavra e não ouvintes esquecidos, vos enganando com falsos discursos. Nós temos que ser cumpridores da palavra de Deus. Nós temos que ser cumpridores e não ouvintes esquecidos.
A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas a fé sem a obra é morta. Você tem que colocar em prática aquilo que você ouve da parte de Deus e da palavra de Deus. Mas às vezes a gente faz o contrário. A gente coloca mais em prática aquilo que a gente ouve do inimigo, das redes sociais, de alguém que não tem nada de Deus pra gente, porque a gente quer saciar o desejo da carne, queremos saciar o nosso eu, o nosso ego. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos ouvir a palavra de Deus, acatar a palavra de Deus e ser descumpridores da palavra de Deus. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 4, a parte B diz: e disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Você vê aí que Deus diz assim, ó, ouve a palavra. Se ele liberasse a profecia, a parte da palavra, nada aconteceria. E o que foi que Deus disse? Ó, ouve a palavra do Senhor. Porque Hebreus 4:12 diz o quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. O que é que diz lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16? Toda a escritura divinamente inspirada. Por quem? Pelo Espírito Santo. Ela é apta, ela é proveitosa para instruir, redarguir e corrigir. Então, tudo que sai da nossa boca, nós temos que lançar a palavra como Ezequiel lançou. Mas nós que servimos a Deus, nós temos que falar conforme a palavra de Deus. E disse-lhe Deus, disse, vale de osso seco, ouça a palavra do Senhor. A palavra que tem que sair da minha boca e da tua boca é a palavra do Senhor. Deus não vai garantir por palavras ditas de mim mesma. Ele não vai garantir nada. Porque Ele sabe que as minhas palavras são falhas, são falíveis. As minhas palavras muitas vezes vêm para ferir, para matar. Mas desde quando eu abro a minha boca e libero a palavra de Deus, Ele faz o que está em Jeremias capítulo 1, verso 12. Ele diz, eis que velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Mas ele não vai cumprir a palavra que eu estou falando. Ele vai cumprir a que ele está falando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, se a palavra que sai da minha boca é palavra que gera vida, é palavra que abençoa, esta Ele garante. Aleluia. Esta Ele garante também. E faz gerar vida. Abre porta de emprego, expulsa as enfermidades, aleluia. Porque a palavra, o verbo que morreu na cruz, lá em Isaías 53, verso 4, trouxe para nós cura, trouxe para nós salvação e libertação. Então que nós possamos ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. O que você quer? Você quer ser abençoado por Deus? Comece a liberar palavras de bênção sobre a sua vida. Você quer uma família curada? Comece a liberar palavras de cura. A palavra de Deus no seio da sua família. Pare de murmuração. Murmuração como obra de bruxaria. Pare de murmurar. Pare de maldizer. Pare de questionar. Pare de fofocar. Pare de caluniar. Pare de difamar. Que a minha boca é a tua boca. A nossa língua seja como a pena de um destro escritor. Porque o Senhor nos deu uma língua para louvarmos, engrandecermos, bendizermos o seu nome, aleluia, e proferir palavras de bênção. Senhor, que esta palavra, meu Deus, habite e faça morada em nós. Que nós não sejamos, Senhor, ouvintes esquecidos, mas cumpridores da tua palavra. Que todos quanto ouvirem esta palavra, Senhor, possam estar prontos, ó Deus, e aptos para obedecê-la, Senhor. Arranca de nós tudo que não te agrada, arranca de nós tudo que não te glorifica e quebra toda legalidade que demos no reino das trevas através das palavras que não eram para ser proferidas. Que toda legalidade seja agora neutralizada, revogada e destruída pelo Senhor dos Exércitos. Continua conosco, Senhor, e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus.